Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orai sem cessar. Quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é um livro de oração. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos referências sobre a oração. A oração é a forma que Deus deixou para que nós, seres humanos, filhos de Deus, viesse a se comunicar com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então nós entendemos que a oração ela é muito importante. Porém, nós entendemos que vale a pena orar. Muitas pessoas deixaram o hábito da oração. Muitos foram aqueles que abandonaram. Outros não acreditam. Outros não se importam em orar. Será que vale a pena orar? Será que verdadeiramente vale a pena continuar orando? O texto em que lemos diz assim: orar sem cessar. Significa que nós não devemos deixar de orar. E por quê? Por que vale a pena orar? Primeiro, vale a pena orar porque o texto em que lemos diz assim: Deus é aquele que responde à oração. O texto diz: clama-me, responder-te-ei. Vale a pena orar porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. É claro que Deus não vai responder da forma que você deseja. Nem sempre a resposta de Deus será com uma voz audível, onde você ouvirá uma voz sobrenatural falando e escutando e lhe direcionando aquilo que você tem que fazer. Nós entendemos que Deus fala através do seu Espírito Santo no nosso espírito, na nossa consciência. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos louvores. Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através dos sonhos. Então tem várias maneiras de se falar. O interessante é que Deus vai responder a tua oração. Deus tem várias maneiras de responder uma oração. Deus pode falar sim, Deus pode também falar não, e Deus pode falar espere. Mas o interessante é que vale a pena orar, porque Deus é um Deus que responde. Ele é um Deus vivo. Ele não é uma estátua, uma imagem, ele não é uma pedra, ele não é madeira. Ele é o Deus criador do universo. Mais do que isso, vale a pena orar, porque na oração Deus muda as circunstâncias. Salmo 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi está escrevendo e está deixando aqui orientado pelo Espírito Santo que no momento em que ele estava num charco de lodo, no momento em que a vida dele estava no fundo do poço, literalmente, ele ora a Deus e Deus lhe responde e muda aquela situação. Tira Davi do calabouço, tira Davi do charco de lodo e coloca Davi numa posição correta, ou seja, coloca Davi sobre a rocha. Davi usa uma metáfora aqui dizendo assim: tirou-me do charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Nós entendemos que a oração, ela muda as circunstâncias. Talvez hoje você está passando por problemas difíceis. Talvez hoje você se encontra, como Davi, num lodo, no pecado, no vício, nas drogas, talvez perdido, talvez sem esperança. E nós entendemos que através da oração, Deus pode mudar essa situação. Deus pode te tirar de baixo e colocar em cima. Deus pode te tirar da humilhação e colocar num lugar de salvação. Deus pode te tirar da onde você está vivendo hoje, um lugar de tristeza, desânimo, e colocar você num lugar de bênção, de vitória, porque Deus muda a situação através da oração. Por que vale a pena orar? Vale a pena orar porque Deus responde, porque Deus muda as circunstâncias através da oração. E Deus também faz milagres. A Bíblia Sagrada fala de um certo evento que aconteceu lá na cidade de Filipos. Atos capítulo 16 vai narrar sobre isso, que quando Paulo e Silas estavam lá em Filipos, presos por pregar a palavra, presos por pregar o evangelho que ia contra o sistema daquela cidade, um sistema idólatra, pagão, corrupto. Então Paulo e Silas pregam o evangelho. E naquele momento eles são presos, e sendo presos, chicoteados, a Bíblia diz que ao invés de murmurar, ao invés de gritar, ao invés de reclamar, eles começam a orar a Deus. E orando, diz a Bíblia que estavam orando e cantando louvores, cantando hinos. A Bíblia diz que
veio um grande terremoto e abalou os alicerces daquela prisão. E as prisões foram abertas. E houve-se um grande milagre naquele lugar. Porque, resumindo para você, o carcereiro que havia apreendido Paulo e Silas, naquele momento estava pronto para tirar a sua vida, estava pronto para se matar. Paulo diz para ele: não faça tal coisa. E aquele homem foi salvo, aquele homem foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E não somente ele, toda a casa dele. Os presos que as prisões se abriram, eles não escaparam, pelo contrário, eles ficaram ali. E isso é só Deus que pode fazer. Foi um grande milagre que aconteceu naquele lugar. Por quê? Através do poder da oração. Então eu digo para você hoje, através desta palavra, vale a pena orar. Vale a pena continuar orando. Vale a pena orar pelo teu filho, pela tua casa, pelo teu vizinho, pelo teu patrão, pelo teu empregado. Vale a pena orar por aqueles que você talvez está desacreditado. Vale a pena orar por aquelas circunstâncias que você acha que já não tem mais jeito. Acredite, vale a pena orar. Continue orando. Não pare de orar, porque Deus tem vitória, Deus tem bênção, Deus tem muito mais através da oração. Que Deus abençoe, que Deus guarde, proteja em nome do Senhor Jesus.